Fala pessoal, muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Guilherme. Estamos aqui hoje. Tava de folga ontem. Ontem o Felipe pulou a vez. Ontem não deu, ontem compromissos. Isso aí. Estamos aqui hoje num episódio extra, né? A gente tá. Ontem estivemos aqui com o Felipe, da Volgado Empreendimentos, com o Cleon. E hoje estamos aqui com a Poliana. Tudo bem, Poliana? Olá. Bom dia, Poliana. Bom dia, obrigada. Muito Tudo obrigada. Bem? A Poliana que veio de Goiás, né? Qual que é a cidade lá? Goiânia. É Goiânia, né? Terra boa. Olha, eu ainda não cheguei a conhecer. Meu sonho é conhecer. Não, vocês estão convidadíssimos, ok? Olha aí, ó. Convidadíssimos. Terra muito boa. Então, aí. Diz a Poliana que a gente já está convidado para participar lá do podcast também, isso né? aí. Então, tem que fazer esse intercâmbio agora. Pois é. É muito Com difícil, certeza. né? Mas a gente vai ter que ir pra Goiânia. É isso aí. Poliana, tudo bem? Tudo certo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer recebê-la também. É um prazer recebê-la. Poliana, você é advogada, né? É especialista no mercado imobiliário, em direito imobiliário, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, do porquê entrar nesse mercado, pra galera te conhecer um pouquinho. Contar um pouquinho da tua história pra gente. Certinho. Então, sou advogada. Como você bem disse, a minha trajetória não é tão curta. É longa. Eu atuo com documentação já tem quase 20 anos, tá? E eu já fui concursada e foi lá que eu comecei a viver o processo documental. E aí depois eu me desliguei desse concurso, atuei em cartório também. E ali eu aprimorei, né, essa parte de análise e expertise em processos documentais. E aí, depois, quando chegou um tempo em que eu vi que eu poderia colaborar mais com os clientes fora dali, então, daí eu criei a Inteligência Cartorial, que é uma empresa especializada em soluções documentais, regulatórias, regularização. Então, a gente atua no extrajudicial, né? E aí, claro que a gente traz grande parte da nossa atuação para o imobiliário, né? Uma vez que o imobiliário é uma área em que essa questão documental ela é bem forte, bem presente, né? E tem uma comunicação bem próxima também com o empresarial, com o compliance, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, daí, depois da inteligência cartorial, chegou um tempo em que a gente percebeu também algumas necessidades que o mercado apresentava, algumas dificuldades dos clientes, e daí a gente desenvolveu o laudo de situação do imóvel, que é o LSI, e o selo de conformidade. E, então, Isso foi que ano? Isso Só pra gente saber tem uns 2 anos. 2 anos. 3 anos por aí. Que foi um salto muito interessante, né? Para nós que trabalhamos no mercado imobiliário, né? Esse selo, ele foi criado a partir de que ideia? O que necessitava no mercado ali na época? Então, foi percebendo justamente assim a insegurança, sabe? Das relações. No cartório eu percebi isso muito forte. Ali, enquanto eu estava do outro lado, né? A gente ia lavrar as escrituras de compra e venda e tal, e a gente via aquele clima tenso entre as partes ali, né? Comprador, vendedor, corretor de imóveis, o advogado também. Então, toda aquela circunstância ali, aquilo me inquietava demais, sabe? Sim. E também o comprador, na hora de adquirir seu imóvel, às vezes ele adquiria de uma forma, achando que estava daquela forma, e quando ele ia verificar, ou quando ele mudava, ou enfim, ele via que não era aquilo que ele tinha comprado. Então, todas essas situações fáticas que eu presenciei indiretamente, aquilo me moveu em um dia, porque os insights, eles não são do nada, né? Ele vem de todo um contexto claro, de técnica, né? Conhecimento que a gente acumula com o que a gente vê, com situações que a gente experiencia. Então, todo esse contexto me fez
criar o laudo de situação do imóvel, que é onde a gente faz exatamente uma análise criteriosa acerca do imóvel, acerca do empreendimento imobiliário. É uma due diligence, só que a gente traz mais aspectos ali. E, principalmente, a depender da finalidade desses laudos, eles são mais robustos ou tendem a gente analisar mais determinados documentos ou não. Por exemplo, tem laudos que a gente emite para compra e venda, certo? Em que, por exemplo, um apartamento mesmo, né? A gente laudeia para verificar se de fato aquele imóvel está regular, né? Detalhe, não é porque tem RI que está tudo certo, né? Porque tem várias nuances aí que a gente precisa analisar. Às vezes, aquela unidade, ela ainda está, enfim, hipotecada, né? Em garantia do próprio construtor incorporador. Então, o importante é trazer a clareza ao adquirente acerca da situação daquele imóvel. O outro laudo que a gente emite, para você ver o tanto que é interessante, para leilão de imóveis, que é algo que está muito em voga agora. Quantas pessoas arrematam e depois conclui que levou prejuízo? Com certeza vocês já ouviram histórias como essa. Então, o que acontece? É muito importante que a pessoa tenha esse laudo para verificar de fato aquela situação daquele imóvel, verificar de fato as pendências que ali existem, o quão de capital ela vai ter que levantar para regularizar depois, as implicações de cada pendência que ali tem, né? Para que daí ela, de fato, verifique a viabilidade daquela arrematação. Isso tu já consegue fazer esse estudo antes da pessoa arrematar? Isso, sim, a partir do edital, né? E a partir das informações que a gente colhe daquele imóvel. Isso é muito relevante porque o leilão, ele tem essas, digamos assim, as pegadinhas, né? Exato. Não é que é proposital, mas é algo que até a gente comentou esses dias, né? Veio a Adriana, ela é uma... como é que é a especialidade dela? Como é que é o nome? É um nome bem... É regularização de imóveis. Mas só que é uma... ela trabalhava em cartório, daí ela foi fazer a regularização de imóveis. E ela falou que a questão do leilão ele é bem relevante também, né? Apesar de aqui não ser uma coisa muito... o pessoal procura mais algo mais concreto, né? Mais rápido e tal. O leilão ele é um pouco mais lento. Mas a gente sabe que o leilão ele traz uma possibilidade de ganho muito, muito grande, né? Sim. Então, é importante, né? O pessoal que está nos ouvindo aí, que participa de leilões. Eu tenho, inclusive, um cliente que participa e ele assiste a gente. Ele vai se ligar nisso. Mas, voltando um pouquinho para o selo, que eu achei sensacional essa ideia, né? Ele é aplicável em quais imóveis? Em que estilo de imóveis você consegue fazer essa certificação, digamos assim? Então, o selo, com relação ao imóvel, na verdade, o selo ele valida a qualidade do processo documental. Certo? Então, o imóvel e empreendimento imobiliário, ele é um braço, né? Por exemplo, para as organizações, ele valida ali, por exemplo, toda a parte regulatória daquela empresa, assessorando no compliance, por exemplo. Entende? Então, voltando aqui para o nosso assunto de imóveis, ele valida que, de fato, após o laudo emitido, né, ele valida ali a qualidade documental daquele imóvel. Por exemplo, se a gente vai certificar um prédio, tá? A gente emite esse laudo, a gente tem uma outra tipologia de laudo que é para a entrega. Tem clientes que nos contratam para a gente ir ali auditando toda essa parte de incorporação, né, de aprovações, e depois com o RI, toda essa... A gente faz a auditoria, o cara crachá, sabe? Se de fato o que a pessoa comprou e está sendo entregue
o que está sendo entregue está no memorial, está no descritivo, se de fato aquela torneira é aquela. Sim, não deixa nada que passar está lá ali, né? no descritivo. Nesse tipo de laudo, é um laudo nosso documental com um de engenharia, por exemplo. É interessante. Então, esse laudo, ele traz essas duas abordagens, né? A documental, a técnica, né? Jurídico-documental e a de engenharia. Porque traz esses apontamentos também sobre esses parâmetros técnicos, né? Estruturais, de habitabilidade. Sim, sim. A pessoa que está comprando, ela não sabe, nunca morou naquele imóvel, digamos assim. Às vezes tem muitos anos já, né, de construção. E é importante, a gente passou por isso agora há pouco tempo, com uma cliente que comprou um apartamento e ela nunca tinha feito nenhuma transação imobiliária. E aí ela tinha essas inseguranças, né? E a pessoa que estava vendendo o imóvel era a única proprietária daquele imóvel. Devia ter algo em torno de, não lembro agora, mas uns 15 anos mais ou menos que o prédio tinha sido feito. E ela sempre cuidou do apartamento e tal. E tu passar essa segurança apenas na palavra para a pessoa é diferente do que tu ter documentado, né? Sim, sim. É isso que tu fala da segurança. Eu acho que hoje é o que o pessoal mais busca. Né? Eu falo que existem aí 4 pilares que estruturam, né, a relação negocial, mas que elas são consequentes, né? Que primeiro é a transparência, que, por exemplo, o laudo traz, né? Como eu disse, o cara crachá. Se de fato o que ela está comprando é o que ela está levando, né? Documentalmente falando. E depois, essa transparência, ela gera uma confiança ali entre as partes. Lembra que eu falei que eu presenciava isso e vocês, como corretores, você acabou de relatar. Isso é real, né? Real. E depois da confiança, aí a gente consegue garantir uma segurança. Não estou falando ainda de segurança jurídica. Estou falando de segurança naquela relação negocial entre as partes ali. Né? Porque eles viram que estão pisando em solo seguro, que de fato, não estou sendo enganado. Aquela nuvenzinha, né, da dúvida, ela foi embora. Sim. Né? E daí sim a gente qualifica essa relação negocial. E daí a gente garante o equilíbrio real entre as partes. E quando a gente tem essa segurança, né, assegurada, essa segurança ali na relação negocial, aí sim a gente tem a garantia de que a segurança jurídica ela será vivenciada, experienciada. Vocês concordam comigo que a segurança jurídica por si só, se não tiver segurança ali nas relações, não vão experienciar isso? Porque ali, ó, na próxima esquina, vão ter uma rusga ali. Sim. E vai se questionar. E o adquirente, nesse caso, nós estamos exemplificando, vai questionar o incorporador. Não, esse vaso sanitário não foi o que eu comprei, ele está entupido. Sim. Você me entregou entupido. Por aí vai, né? Sim. E por aí vai. Que loucura. Essas questões são importantes, a gente vivencia isso, né? No dia a dia, acho que todos os corretores passam por isso. E não só corretores, né? A gente sabe que a relação entre pessoas que compram e vendem os apartamentos também, que a gente falou, fica aquela fumacinha de desconfiança. Isso também, eu tenho um conhecido meu que fez uma negociação, né, com o vizinho, cara. Sim, Eles acabaram brigando por causa disso. É questão de... É normal. Esse caso que tu falou, eu lembrei agora qual que é, e a gente até entende, né, que o cliente, ele acaba tendo uma dúvida, né? Mas é a dona do apartamento me falando. Sim. É óbvio que ela vai me falar que tá tudo certo, né? Mas eu quero... Portanto, ela chegou a pedir garantias de tudo que tinha dentro, né? As notas e tal. Olha o quão desconfiada, né? Isso. Porque às vezes também já deve ter tomado alguns tombos, né? A pessoa nunca vem... Ou também a falta de experiência, né? Também. A insegurança, né? Isso. Mas essa insegurança inicial, como você bem falou, a gente entende, né? Até porque é um capital da pessoa, às vezes de uma vida que ela está investindo ali. Isso. E ela pode investir e perder. Porque isso também acontece. Isso acontece. Sim. Né? Mas
trabalhou a vida inteira, agora vou conseguir realizar o sonho e é óbvio que a pessoa vai ficar meio desconfiada. E essa parte já dá uma segurança, né? Sim, na com negociação. certeza. Poliana, deixa eu fazer uma pergunta. Tu abriu essa empresa, né? A Inteligência Cartorial, lá em Goiânia. Ou tu veio... A gente atua no Brasil inteiro. Independente. E aí tu veio pra cá, pra Itajaí. Isso. Mas por conta do volume de clientes aqui? Isso, também. A gente atua aqui na parte mais aqui, né? Uhum. Nessa parte de contratual, fazendo a incorporação mesmo, né? De condomínios e loteamentos. Uhum. Então, aqui nós estamos fomentando a questão do laudo para as incorporadoras. O que eu mais estou fazendo nesse tempo que eu estou aqui dessa vez é focando nisso, mostrando para as incorporadoras, porque é o que você falou. A dona do imóvel, ela que está dizendo que meu imóvel está ok. Sim. O que a gente vê na prática, e isso é no Brasil inteiro, quando a incorporadora emite na entrega, né, do imóvel, emite ali algum documento para o adquirente, dá o ciente acerca da situação daquele imóvel, do que está sendo entregue, é ela mesma quem faz. Então, isso, até juridicamente, né, perde-se o valor. Né? Quão diferente é para o adquirente, para o mercado, para a incorporadora, para a construtora, enquanto posicionamento de mercado, ela ter ali o seu processo, né, todo regulatório, né, de documentação validada por alguém que tem expertise naquele assunto. Sim. Né, e que vai dar essa publicidade dizendo, né, que ela está ok com a documentação. Então, e a gente, uma vez emitindo o selo, a gente entrega um certificado. Esse laudo, mesmo com a certificação, ou esses que trazem, né, os apontamentos, no caso do leilão de imóvel, a gente não certifica, obviamente, né? Sim. Obviamente, porque tem as pendências, mas traz a transparência e a segurança por causa da transparência. Sim. Uhum. Então, esses documentos, uma vez a gente emitido, vai para o nosso sistema, ele gera um código verificador. Então, por exemplo, o empreendimento, ele pode usar isso como estratégia de marketing, enfim, né? Dar essa publicidade para que o interessado, ele acessando ali o código, ele entra no nosso site, acessa o documento, tá tudo lá, exato, verifica, né, se de fato aquele empreendimento, aquele prédio que ela está intentando adquirir, aquela unidade, se está regularizado mesmo, quais documentos foram analisados. E um detalhe muito importante que eu gosto de dizer, eu sempre tive essa preocupação como eu falei, da clareza, né? Isso envolve a linguagem utilizada. Então, quantos documentos os clientes de vocês assinam sem ler ou sem entender o que está assinando, né? Então, essa é por isso que eu falo também da documentação humanizada. Essa é algo que a gente vem trabalhando e falando nas redes sociais, muito sobre isso. Os documentos, até então, eles são um bicho de 7 cabeças para as pessoas, né? É algo que apavora. Enquanto que, na verdade, a nossa vida, ela é baseada, ela é estruturada em documentos. Então, nós precisamos, na verdade, aproximar, né? Porque quanto mais bem documentado a gente melhores estamos estruturados para prosperar. Sim. Então, o selo, ele traz os nossos laudos, só finalizando, desculpa. Sim, não. Eles trazem a linguagem do bom português, né? Mas de forma que todos entendam o que está sendo feito ali, que situação que está aquele imóvel, de forma clara, sem aquele juridiquês ou a linguagem técnica do engenheiro, sabe? Para justamente aproximar mesmo. Bacana isso. Não tinha essa noção de que era dessa forma. Porque realmente a gente tem dificuldade em entender um contrato um pouco mais complexo ou
que nem tu comentou da questão do engenheiro ali, ele vai falar coisas técnicas também, não faz parte do nosso cotidiano de palavreado, né? Então Sim. o cara fica ali meio que, cara, acho que isso aqui deve ser bom, né? Ou não, né? E uma vez o selo feito, ele tem duração ou... Ele é tipo uma certificação, aquela certificação fica ali no online, digamos assim, para qualquer um ter acesso, né? Fica, aí depende. Se, por exemplo, é para compra e venda, ele tem validade das certidões, né? Porque Sim. é o que a gente... É baseado na documentação que a gente analisa. Sim. No pós ali, finalizou o processo, daí o cara vai assumir o imóvel também. Isso. Não tem como, né? Exato. Agora, aí depende dessa documentação que a gente analisa, né? Sim. Leilão de imóveis, o que a gente analisar é aquilo ali até que se mude aquela situação, né? E aí é isso. Mas do empreendimento, tu diz? Aí do empreendimento a gente vai, como eu falei, a depender da forma que o contratado, né, intenta, a gente vai atualizando, tá? Até legal. A entrega efetiva do bem. Tipo, daí tem o selo agora, daí futuramente ele repassa. Aí, tipo, já fica seguro por muito tempo, né? Sim, sim. Porque, tipo, chegou aqui, tá tudo certo. Daí, vou vender pra você. Daí você, não, tem um selo. Aí tem que atualizar. Só que daí tem que atualizar. Isso. Aí, vamos supor, chama você novamente, analisa a documentação, não, tá correto. A gente faz a atualização. Isso. Que já tem toda aquela... A base a gente já fez previamente. Sim, sim. E é interessante isso porque a gente tem na nossa região aqui, eu digo região como um todo, né? Muitas construtoras novas, né? E vem cada vez mais. E aí gera essa, novamente, insegurança tanto do profissional que vai trabalhar a venda daquele imóvel, quanto a pessoa que vai recebê-la no final. Então isso também se torna um plus, né? Digamos assim, pro construtor, mostrar para o público dele que o imóvel dele está sendo bem feito, que ele está certificado, né? Que ele não tem má fé naquela obra, porque a gente não vê muito aqui no mercado, que o mercado é mais fechado, que ele é mais difícil de comprar terreno e tal, é mais caro, mas não é anormal de saber, o cara fez um negócio de má qualidade, sabe? Já na má fé para ganhar um valor a mais. Sim. Esses caras somem, né? Mas aquela pessoa que ficou com o imóvel ficou com aquela herança, né, cara? Exato. Então é um problema. Pesadelo, né? Um verdadeiro pesadelo. E ainda tem mais um detalhe importante sobre esse aspecto. E ainda os corretores, né? Ainda tem a responsabilidade na negociação. E cada dia mais tem-se responsabilizado os corretores, né? Então, esse também é um ponto muito importante, né? Que eu gosto sempre de lembrar, né? Que o corretor é uma parte essencial nessas transações, nesse processo. Né? Então, ele também tem que ter esse cuidado, né? Do que ele está transacionando ali. Né? Porque ele é um meio, né? Um veículo ali naquela negociação, e muito importante. Então, ele também tem que ter esse olhar, esse cuidado. Ele que leva, né, às vezes, o empreendimento para o cliente. A gente nem fazia ideia que existia, mas o cara levou até ele e concretizou a venda. Fez acontecer e... faz parte. Isso aí é normal. E a gente sabe que com o passar dos anos, o cliente falou, foi se focando cada vez mais nessa responsabilidade do corretor, porque eu acredito que com a rotatividade da profissão também, né? A pessoa entra, daqui a pouco sai, aí entra outro. E eu acho que as pessoas muitas vezes acham que é fácil. Não, vamos vender, vou ganhar uma boa comissão. E não é bem assim, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, ele te cobra muito, né? Principalmente a responsabilidade, né? Então, quem está muitos anos no mercado sabe disso. Sim. Né? Nossa, vocês têm que estar intensamente, né, em treinamento. Enfim, não é tarefa fácil. Não. Por isso que pra gente é um aprendizado você estar aqui também dando essa aula de atualização aqui pra gente, né? A gente comentou até um pouco antes de começar o podcast que nosso dia é um pouco massivo, né? E a gente acompanha o que vem acontecendo no mercado, mas de uma forma mais na prática, né? Então... Vocês estão em campo, né? A gente está em campo. Isso. A gente está em campo. É isso. Então, quando vem uma novidade, a gente, legal, vamos aplicar, né? Vamos ver se funciona.
É isso aí. E isso é bem interessante, né? Sobre eu acho que dentro desse campo entra o que tu ia falar antes ali da tokenização, né? Sim. A questão da tokenização, que eu gosto de dizer, é que exatamente isso. O mercado, né, às vezes não, ele tende, né, a ter uma velocidade própria, né? E a depender, né, tem a volatilidade do mercado e muitas vezes bem acelerado, né, a depender das nuances ali. E às vezes, né, os cartórios ou a prefeitura, né, e a gente que trabalha com condomínio e loteamento, a gente vê isso também, né? Eles têm o seu tempo próprio, né? E que tende a não acompanhar toda essa negociação, né? Então, o que eu sempre tenho falado, né, já tem um tempo com relação à tokenização, é justamente sobre esse íntere aí, que o selo, ele traz essa segurança, né, uma vez que traz todo esse respaldo a partir da matrícula ali, a partir do registro no cartório de registro de imóveis. É bom enfatizar, não estou jamais dizendo, enfim, diminuindo a gigante importância do cartório, não é isso, mas na verdade é uma solução mesmo. É uma solução que o mercado apresenta, né, o selo de conformidade, que traz essa segurança, a transparência ali, a cadeia dominial ou a cadeia possessória, para viabilizar esse tipo de negociação. Que nós sabemos que por exemplo, tem cartórios no Brasil que já são bem céleres, mas isso é uma exceção. Essa é a realidade. Sim. Essa é a realidade, né? Que a gente nem gostaria que assim fosse. Eu também não gostaria. Pelo que eu entendi, tu gosta muito da importância do cartório. Isso é uma convicção. Isso. Mas na tua opinião, assim, porque a gente vê muita gente falando que o cartório hoje não é mais necessário, né? Qual que é a tua visão em relação a isso de futuro, assim? Tu acha que o cartório ele vai se manter porque ele é uma... ele está ali para dar o suporte para quem precisa. Ele é como se fosse o depósito de documentos tanto imobiliário, do registro sim imobiliário, né? Mas o cartório em si, as pessoas hoje elas falam que não, porque poderia ser digital, que o que eu faço lá eu faço aqui, como se os contratos, vamos supor que tu ia lá, registrava a firma e tinha que botar o selo e tudo mais. Hoje não. Hoje tu já faz meio que digital, já tem as plataformas em específico para isso. Você pensa que no futuro vai se manter o cartório firme? Não, com certeza, tá? Eu sou uma grande defensora do nosso sistema notarial e registral. O que eu sempre critico é justamente essa sistemática que não acompanha o mercado. Só que essa é uma realidade que, claro, que com a tendência é eletronizar, é digitalizar. Só que para vocês terem uma ideia, já aconteceu de eu ter que regularizar uma área no Ceará e a gente assessorar o cartorário a entrar no e-notariado. Sendo que este em específico, o cartório, ele nem digitalizado ele é. Piorou eletronizado. Então, a gente assessorou para viabilizar todo o contexto, e lógico que ele entendeu, mas também não é todo cartorário que entende, porque é um senhorzinho. Então, ele entendeu toda a circunstância, quis colaborar, etc. E daí, a gente assessorou ele a se cadastrar e se movimentar no e-notariado. Agora, vários livros dele não estão digitalizados. Então, essa eu estou exemplificando, mas essa é uma realidade. Sim. É uma realidade pelo Brasil afora. E não é porque eu citei que é o Ceará, porque eu citei um caso concreto. É em todos os estados, sim. É no Brasil inteiro. Tem que nivelar isso primeiro para depois pensar em algo mais. Né? Exatamente isso. É exatamente isso. Assim, claro que ajuda sobremaneira, por exemplo,
os cartórios de São Paulo, capital, que são assim super à frente. Conheço alguns tabeliães ali, alguns registradores que têm, nossa, uma cabeça fantástica. Só que eles têm cartórios que têm uma certa robustez, né? Financeira, né? De capital mesmo, enfim. Agora, não é a realidade de todos os cartorários. Sim. Então, tem cartorário que recebe o mínimo. O mínimo. Então, como que ele vai investir ali na sua estrutura? Né? Então, eu critico é o sistema mesmo deles, né? Que dificulta essa evolução e acompanhar o mercado. Sim. Então, eu sou otimista em acreditar que a tendência é só melhorar e torço por isso. Agora, nós sabemos que não é passos lentos, né? É lento. É um processo muito longo. Mas... E aí, fazendo paralelo, a tokenização está aí, é uma realidade. Cada vez mais empreendedores querem tokenizar. Já chegou atropelando então, uma galera, né? Exatamente. Isso já vieram trazendo ali nos casos concretos sem estar devidamente regulamentado. Então, essa é a realidade. Sim. Aí é onde eu digo, né? Como nós vamos solucionar essa parte documental. Então, daí, por isso eu falo do selo nesse ponto. Porque é, sim, um meio, né, da gente viabilizar e trazer esse respaldo. Sim. Né, quanto a essas transações. Agora, não diminuindo a importância ou sim, claro, tirando o cartório. Não é isso, jamais. Até jamais. Porque a gente tem muitas gerações na sociedade, né? E a gente sabe que as pessoas que não se atualizam, elas ficam com o clássico na cabeça. Digamos assim, como que faço para passar o carro para o meu nome? Né? Hoje já tem o Detran digital. Não precisa ir lá fazer toda a documentação que até pouco tempo tinha que fazer. Então a pessoa chega e se assusta. Não, mas eu não baixei o aplicativo, mas, sabe? E isso é algo que a gente vai ter que ir nivelando na sociedade aos poucos para depois evoluir. Né? Esse aí é um outro... eu acho que é tudo uma consequência, né? São pequenas coisas. Eu falo muito sobre essa conscientização, né? Que é fato. Enquanto uns já estão querendo tokenizar, vender tokenizado e uns querem comprar, outros nem têm notariado, preferem ir lá no cartório e reconhecer firma com selo. Sim. Né? Então, também existem esses paradigmas. Isso, né? Essa dualidade. Sim. Né? Que a gente tem que respeitar. Claro. O pessoal do chat que tiver alguma pergunta para a Poliana, pode fazer aí que a gente vai passar aqui para ela, tá? Também agradecer quem está aqui com a gente, né? O José Riboli mandando um bom dia pra gente aqui. Hoje vai ser bom, assim como foram todos os episódios anteriores. Parabéns. A Silva Aparecida dando um bom dia. A Nirley também está aqui com a gente. A Dulce Rocha, bom dia. Assunto muito interessante. A Nirley Rocha, por isso que sempre falamos ao cliente. Procure seu corretor de confiança. E o corretor precisa conhecer a construtora e confiar na construtora, principalmente imóvel na planta, que é o assunto que a gente estava falando ali sobre os corretores, né, e tal. Sim. E o pessoal também que está nos acompanhando aqui, deixe o seu like para o YouTube entender que o assunto tá bom e entregar para mais pessoas, tá? E quem não é inscrito, assim, né? E para quem não é inscrito também se inscrever aí no nosso canal, né, para ajudar os amiguinhos. Sim. A gente até fiz um post ontem falando sobre o podcast aqui e tal, né? A gente tem crescido de uma forma bem rápida, mas ao mesmo tempo as plataformas elas dão preferência para quem já é grande, né? Então a gente sempre pede pro pessoal ir compartilhando e ajudar para levar para mais pessoas. Nossa, sim, que nos ajuda. E para fomentar, né, espaços como esse, em que acontecem trocas tão valiosas, sim, né? Sim. E que com certeza ajudando uma pessoa que está nos assistindo já valeu a pena, né? Isso é maravilhoso. Com certeza, a gente tem a nossa audiência, ela é bem espalhada, né?
Então a gente tem bastante corretor que nos segue em São Paulo, tem, claro que a maioria aqui, né, de Santa Catarina, mas tem Rio Grande do Sul, tem São Paulo. Tava vendo no Spotify, quem ouve o podcast lá pegou Alemanha, Isso, fora do Brasil. Holanda, Estados Unidos, cara, bem legal mesmo. Então a gente vai, aos poucos, vai levando essas... o que a gente sempre fala, né? Nem tudo pra gente é números, né? Porque é o que eu sempre comento com os meus amigos. Mas só tinha 90 pessoas assistindo vocês. Daí eu falo assim, então pegue 90 pessoas e coloque dentro de uma sala ou de um auditório. Quantas pessoas são? Sim. A gente tá falando para 90 pessoas, cara. A gente tá, um exemplo, né? Uhum. A gente tá passando informação para 90 pessoas, tirando dúvidas. Então, é muita gente. Com certeza. Tem gente que liga para números, não. O importante é que nem você falou. Uma pessoa o conteúdo, sendo ajudada, né? tá ótimo, né? Não, e além disso, essas 90, né? Elas têm famílias. Sim. Elas convivem com pessoas diariamente. Então, sem dúvida alguma, fazendo a diferença para cada uma delas, ou para uma que seja, ela vai, né, transmitir isso para outra. Ela vai lembrar de onde veio, né? Exato. Os caras lá. Então, Poliana, você hoje tem uma equipe que trabalha contigo? Sim. Uma grande equipe? Temos alguns lá em Goiás, né? Até mandar um beijo para todo mundo. Tá nos assistindo aí? É isso aí. Mas a gente precisa, né? Agora o nosso corpo técnico, ele precisa ser bem qualificado, né? Sim. Então, a gente prima também por isso, pela qualidade do corpo técnico, haja vista toda essa complexidade, né, de documentos que a gente atua e que a gente está sempre atuando, né? Enfim. Imagino. Hoje tu atua na parte prática, né? Tu tá ali no dia a dia e tu fica na retaguarda também da empresa ali. A gente atua. Sim, eu não gosto de distanciar do operacional, sabe? Sim. Até porque, como eu tinha mencionado para vocês, né? Eu criei uma metodologia que é a documentação humanizada. Então, eu até vou lançar um curso essa semana, tá? Olha aí, parabéns. Em que... Mais um, né? Em que a gente, acho que é na segunda ou na terceira, são 4 fases, assim. Acho que na terceira a gente traz a documentação humanizada, em que eu vou ensinar, né, trazer essa visão na elaboração dos documentos, né, de contratos. Porque hoje, como a gente já mencionou aqui, não é que a gente deixa de trazer a técnica, jamais, né? E todos os parâmetros regulatórios, jamais. Muito ao contrário. Mas, principalmente, por exemplo, contratos. Um contrato social de uma empresa, na constituição de uma empresa, que isso a inteligência cartorial faz. Nós precisamos trazer ali, além dos elementos, né, que a lei nos resguarda ali a sociedade, a empresa, os sócios, a gente precisa também entender a relação ali existente. Porque tem muitas situações, lembra que eu falei da transparência, da confiança? Então, além disso, a gente precisa entender a dinâmica, eu falo muito sobre isso, a dinâmica relacional ali entre os sócios, para a gente melhor formalizar um contrato social, por exemplo. Então, quando a gente entende ali um pouco, conversando, sei lá, brevemente a gente já entende. E daí, isso tem que trazer para o contrato. Porque ali a gente consegue, sim, antever problemas, a gente consegue antever situações para já mitigar esses problemas e prejuízos que ocorrem, tá? Ou a gente vê ainda na prática, né, muitas empresas, os contratos sociais assim muito superficiais, né, que não trazem ali questões importantes, porque as relações elas mudam, elas se transformam no decorrer do tempo. E eu gosto dessa frase, eu falo muito, por exemplo, quando alguém vai outorgar poderes para alguém, uma procuração, por exemplo. Eu sempre falo, coloca prazo de validade. Esse é um detalhe tão simples que as pessoas não se atentam. Porque depois, para revogar, precisa dos dois estarem ali juntinhos, ali, para todo mundo concordando para revogar. Então, o que acontece?
as relações, elas se transformam no decorrer do tempo. Os objetivos mudam. As necessidades entre as partes mudam. Então, a gente precisa trazer isso para os documentos. Lembra que eu falo que os documentos eles têm que nos aproximar? Sim. A gente tem que, né, deixar de ter essa repulsa, né, quando a gente lida com documentos, ou quando a gente vê os nossos documentos, né? Tem gente que precisa retificar um RG ou, enfim, algum documento e só deixa isso para depois, um dia de edição nunca é tarde, né? E aí os problemas acontecem. Aí surge uma viagem daquela top e não tem jeito de tirar seu passaporte. Isso mesmo. Se lasca inteiro. Meu Deus. Passou por isso, né? Nossa senhora. Porque, tipo... O pessoal fala... Cara, tá vendo? tipo assim, É uma realidade, não tá? vou, depois eu faço. E quando eu tive que ir pro Uruguai, só podia a identidade, tinha que ser identidade e ela tinha que ter no mínimo 10 anos. Eu fui olhar minha identidade, cara. Eu falei, e agora? Ela era antiga? Daí eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, carteira de motorista. Tá no máximo 10 anos. Não vale. Daí eu falei, cara, o que eu vou... Depois da pandemia, cara, recém tava acabando. Sim. Tive que fazer um monte de documento pra poder entrar no país e tal, aquele negócio todo. Cara, eu corri, velho. Eu corri pra fazer uma identidade nova, cara. E daí não... Faltava documento, tá? Fui lá. Sei que consegui, no último dos últimos, assim, consegui pegar a identidade pra ir. Pra passar senão não passava. Mas é isso que tu tá falando, que é a questão É claro que vencer documento é normal, né? Sim. Mas depois eu tive que... Eu falei assim, não, cara, o que tiver pra fazer... Vou deixar sempre em dia. Cara, complicado, cara. Mas a maioria vai deixando. Assim, né? Exato. A maioria das pessoas pensa, não vai usar não. É que nem o passaporte, eu fui lá e fiz sem... Tipo, não vou pra lugar nenhum. Mas já tem. Meu Deus, pra que tu vai fazer, cara? Se tu vai pra algum lugar... A primeira pergunta da pessoa... Pra que tu vai usar? Tu vai pra algum lugar? Eu disse, não vou. Então pra que fazer? Eu disse, um dia eu vou precisar. Claro que vai. Lá. Tá lá aguardado. E às vezes... E quantas vezes nós já passamos no país, assim, situações em que pra se tirar o passaporte demorava, sei lá, quanto tempo? Pouco tempo atrás tava Então, assim. Isso, eu consegui fazer antes do problema que deu de ficar um sorte, tempão. hein? Eu fiz, daí Faltou verba. Eu e o Franciel, Imagina. A gente fez. E depois que deu os problemas ali de final de ano, de política e tal, que deu uma trancada, né? Aí eu e ele ainda falaram, viu? Vocês não quiseram fazer? A gente já fez, tá prontinho. Agora vocês se viram. É isso aí. Mas essa visão que tu tens é muito legal. Acredito que tenha muita experiência, deve ter passado por muita situação também profissional, né? Pra ter essa visão, principalmente nos contratos sociais, né? Sim. Os contratos sociais hoje, eles realmente são muito superficiais. Muito superficiais. Muito, tá? Muito. E aí é a hora que vem os problemas. Porque daí um divorcia, sabe? Aí, não tá regulado. Como que eu vou fazer com as cotas sociais? E aí? Sim. Aí tá ali só a ex-esposa, o básico, né? ou falece, né? Aí a ex-esposa entra no contrato social? Olha o rolo. Olha o rolo. Entendeu? Sim. Cara. Então, assim, acontecem situações surreais, tá? Sim. Não, eu imagino. É que o brasileiro, de modo geral, ele tem aquele pensamento, tem que fazer, faz. Tá, mas o senhor não quer, né, fazer um negócio mais bem feito? Não, vai rápido. Não, só preciso ir. Esse então, que é um ponto, e é isso que acontece às vezes também na aquisição de imóveis. Exato. E outra, quantas vezes emperra as negociações ou os negócios caem por causa de documentos básicos? É ou não é? Vocês já vivenciaram isso? Sim. É documentos básicos do imóvel ou da pessoa. Ou da pessoa, ou dos envolvidos ali. Ou do vendedor ou do comprador, que tem pendência. Né? Por exemplo, escolheu um regime de casamento e não deu a sequência. Lavrou o pacto e não registrou. Hoje até a união estável, ela pode ser colocada no registro, né? na escritura. Sim. E deve ser feito também, porque depois pode dar problema. E tem muitas maneiras hoje, muito mais fácil que antigamente, de provar as coisas, né? Exatamente. A internet está aí para isso. Nossa. Exatamente. Então, as pessoas têm que começar a se atentar a essa segurança, né? Inclusive, esse curso que eu vou lançar essa semana, ele traz justamente esse básico. Porque por causa dessa visão, eu falei, eu vou começar do básico mesmo, sabe? Sabe ali do beabá?
os sete documentos mais importantes para uma vida organizada. Sabe assim, o beabá. O que é uma certidão de nascimento? Onde? Porque tem gente que acha que você precisa da certidão de nascimento só quando você nasce ali para fazer o RG. E não. Tem várias outras situações em que se precisa da certidão de nascimento. Então, e aí? O nome da mãe tá errado? Regulariza o quanto antes, porque senão, a hora que ela falece, for lavrar o inventário, você vai ter que regularizar tudo e pode não ter os documentos para isso. Foi os rolos do documento que eu te falei. A minha mãe foi lá e emplastificou bem bonitinha a minha certidão de nascimento, né? Tá lá novinha. Fui usar tem que usar para ir lá fazer o novo documento, né? Não vale. Mas por que o original tá aqui? Não pode emplastificar. Eu falei, minha mãe fez com tanto carinho, cara. Eu tive que ir lá fazer a segunda via. Exatamente. Tô lá com 2 certidões em casa. E é engraçado, mas é verdade. É sério, é porque ela emplastificou da forma. Essa aqui, porque tipo assim, documento, ela já guarda tudo, né? Porque senão eu já tinha perdido um monte de coisa. Então, aí ela foi lá e plastificou, cara. Eu cheguei lá fazer, não pode. Olha a correria que eu fiz, cara, só por conta de um documento. Um documento importante, né? Então, você poderia ter perdido um negócio, pensa. Porque tem que fechar lá no Uruguai. E aí? Se fosse jogo rápido, já era. Aí já era. Cara, é sério, cara, é loucura, tá? Aí e tem coisas que, tipo assim, ó, é básico isso, eu acho, né? Mas tem muita gente que eu acho que não sabe que não pode emplastificar uma certidão. Exato, por isso que eu me deu essa luz de criar esse curso que não é só para o pessoal da área do direito, é para qualquer pessoa. São informações básicas que o cidadão deveria ter. E ninguém tem, ninguém sabe. É que ninguém ensina, né? Tá aí a possibilidade aí, pessoal. Pois é, cara, porque a ideia... A oportunidade tá aí. Porque a lógica é o quê? Sim. Se você tem uma carteira de identidade e ela é um RG e ela é emplastificada, pode emplastificar uma certidão, né? Não tem problema, tá ali o selo, tá tudo bonitinho. Não pode, cara. Não pode. E eu só fui saber porque deu esse problema aí. Então, estaria com ela lá emplastificada até hoje. Ela perde com aquele plástico, não consegue ler aquela papel moeda daí. Pois é, eu acho que é isso aí. E aí, tipo assim, ó, tenho certeza que tem muita gente que não sabe disso. Isso é interessante, cara. É que pode ser falsificado daí, né? Sim. Se tu estiver correndo... perde a leitura do papel moeda. Tu já escreveu 8 livros? Tudo do direito imobiliário, ou não? Não. Um foi sobre divórcio. O título é Existe Vida Além do Divórcio? Esse foi o primeiro que eu escrevi, na verdade. Olha que legal. Eu e mais 2 pessoas, esse não é só meu. Tem 2 coautores, em que a gente... não tem livro como esse, tá? Esse é um livro que alguns assustam com o título, mas todos devem ler. Todos. Os casados, solteiros, enfim. Não interessa a situação ali relacional. Porque a gente traz... A gente traz aspectos ali reais de casamento e divórcio, sabe? E que justamente para aproximar, porque é a realidade, todo mundo vive, mas ninguém conta. Sim. Ninguém conta. E aí, o que a gente passa, ou passou, que no caso eu também contei da minha vida, né, da minha experiência de casamento e divórcio, ninguém compartilha, tá? E não precisa todo mundo passar. Sim. Não precisa todo mundo errar onde eu errei, ou enfim, não ver o que hoje eu vejo, né? A pessoa pode já antever esses passos, né? E tem uma parte lá de um pastor, inclusive, que fala sobre o casamento e sobre o divórcio. Então, ele traz ali pontos também muito interessantes da gente se questionar, né? E até uma frase que eu uso bastante quando eu palestro também sobre isso, que eu falo que há muitos casados divorciados. E antes da gente se divorciar, a gente já está divorciado de si mesmo. Olha só, cara. Fica a reflexão. Fica aquele negócio no ar, né? Sim. Cara. Pense bem sobre isso. Vocês pensem. Porque vale a reflexão. Bora ler o livro. Como é que é o nome do livro? Existe vida além do divórcio? Tem no meu link lá na bio. É uma pergunta. Legal, bacana. Esse é um dos 8. Isso. E esse é muito interessante, né?
Porque, como eu falo, né? A nossa vida negocial, inclusive documental, ela reflete como a gente se posiciona, né? Na nossa vida pessoal. Então, é interessante a gente fazer essa análise, né? De como eu estou casada comigo mesmo. Como está a minha relação, né, com o pai, enfim, como você quer entender, né, com Deus. Como está essa relação? E eu comigo mesma, como eu estou nesse processo de vida, né? Como eu estou me posicionando comigo mesmo? Porque não adianta a gente não se relaciona com inteireza com o outro. Eu não consigo te ver se eu não estiver vendo com devido cuidado a mim mesma. Então, toda essa parte documental que a gente trabalha não é à toa, tá? É interessante, né? Como a vida vai nos levando para o que de fato a gente tem que fazer. Sim. Né? Impor ordem. Então, eu vim de uma história familiar, agora a gente já está filosofando, né? De uma história familiar também bem conturbada, que, né, teve a consequência dessa experiência de casamento e outros relacionamentos que eu tive. E a vida me trouxe, né, este momento, né, de virada de chave, e de hoje buscar a ordem também. E como eu vivi isso, hoje eu consigo assessorar as pessoas com esse plus, que na verdade é o que faz a diferença, tá? Quando a gente consegue, de fato, ter esse olhar e trazer para as relações negociais algo além dos documentos, mas para bem formalizar. Sim, que é o que eu falei antes da experiência. Exatamente. Né? Fecha direitinho. E para quem quer uma assessoria, tem que ter uma pessoa com experiência. A gente não entra jamais em algo para se dar mal, né? Então, ainda mais questões jurídicas, né? Sabe que isso é mais um paradigma, eu acho que do brasileiro ou de qualquer ser humano, né? Não quer se envolver com problemas judiciais. Então, o cara já fica com o pé atrás em tudo que se relaciona com isso, né? E esse curso já tem data marcada para começar? Se quiser passar pro pessoal aí, já para quem tiver interesse, né? Tô só ali nas questões, né, de redes e tudo lá do pessoal do marketing, mas hoje é quarta, né? Hoje é quarta. No máximo até sexta. Já vai estar disponível. Bacana. Sim, nós estamos nos finalmente ali. E agora uma dúvida particular. Como é que tu fez para escrever todos esses livros aí? Pois é. Como é que dá tempo? eu um dia falei, eu vou escrever um livro. Não eu, sempre, né? Mas eu vou falar e a pessoa vai escrever. Eu não sei como é que funciona. Sempre que eu paro pra começar ali no norte, aí alguém me chama, daí o cara faz. Sério? Não. Ah, tá. Achei que ia fazer mesmo. Não, mas olha, então, os do direito imobiliário a gente vai escrevendo no dia a dia, né? A gente trabalhando, a gente já vai compilando ali, trazendo reflexões, apontamentos, trazendo casos. Essa ideia que tu pensou foi trazer alguma coisa diferente pra literatura ou... Você fala de quais? Enfim, qualquer um, assim, tu pensou, vou escrever um livro, teu primeiro, por exemplo. Ah, não, tá lá, ó. Opa! Olha aí que bacana. Olha só. Lá. Tá. Tem um QR Code pra tela pro pessoal aí, ó. Ótimo. Esse é o Existe Vida Além do Divórcio. Bacana, pessoal ali que quiser conhecer um pouquinho mais, tá aí na tela pra vocês. Só aproximar o QR Code aí, pessoal. Já adquiriu o seu livro? Isso vai aí. direto pro site ali, ó. Então tá. Isso aí. Beleza, pessoal. obrigado, Sandro. Essa produção Obrigada. aí tá veloz. Não, tá no timing. Top, né? No timing, não tá perdendo tempo. Não. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Ali, bacana. É isso aí, pro pessoal que acompanha a Poliana, doutora Poliana Ribeiro, Direito Imobiliário. Isso aí, segue a Poliana lá. No Insta, e vão tirando suas dúvidas, né? Obrigada, gente. Pode me chamar no direct também, tá? Isso aí. Caso alguém queira tirar alguma dúvida ali, estou à disposição. Bacana. Show de bola. Agora, bom, o jogador ou peça, aí tem os técnicos, né, que a gente estava falando, né? Tem um que é só sobre atos notariais, tem outro sobre
deixa eu lembrar, tá? Condomínios e loteamentos. Tem um sobre documentação e regularização imobiliária. Tem um sobre incorporação, né? Condomínios, incorporação. Que nós temos também esses cursos, a gente tem também. Só que eu não estou focada neles agora, mas eles estão lá no Perpétuo, né? Nas plataformas. Isso. E temos o Jogador ou Peça. Esse fase 1 já está disponível, ele, né, eletronicamente. E eu estou terminando o Jogador ou Peça fase 2, que esses dois é um dos que depois eu vou fazer lançamento e tudo. E assim como o Poderosas Chaves, que esse também, até acho que o início ali do ano que vem, eu quero lançar ele fisicamente, porque ele fala exatamente da segurança aos negócios imobiliários, né? Trazer todos esses aspectos que a gente conversou aqui e mais alguns. E outro interessante também para quem quer leitura além do direito imobiliário, esse Jogador ou Peça, ele também é bem interessante, porque ele também é fase, assim, foi uma fase também de virada de chave, que eu acho que todos nós, se não vivemos, busque isso, porque é um momento, assim, interessante mesmo, como eu falei, de reencontro, né? E a gente precisa estar sempre também buscando esse realinhamento, né? Porque a nossa vida, ela é tão célere, né? E tantas distrações nós temos no dia a dia e vários também interesses, que é sempre importante a gente estar sempre buscando esse realinhamento, né? Para que a gente não passe por aqui sem fazer o que a gente de fato tem que fazer, né? Passe por aqui como né? Vinha passeio aí. Vinha passeio, né? Vinha passeio, enfim. Então, esse traz essa nuance, né? De Jogador ou Peça, né? É bom também, só o título também é outra reflexão, né? Exatamente. Ou tu joga ou tu tá ali só pra alguém mexer em você, né? Exato. E a gente vive hoje numa sociedade que cobra muito isso, né? Não só do jogador ou da peça, mas todo mundo quer um crescimento. A gente até estava num debate esse tempo atrás sobre isso, né? Sobre o trabalho autônomo ou o CLT e coisa Ou o empreendedor, o empresário. O que hoje é o correto? Não existe o correto, né? Mas o cara saber o objetivo dele. Exatamente. Entender que ele não está ali por estar, né? Então, acho que é interessante essa reflexão. Exatamente. Isso eu falo muito no Empreenda. Empreenda é uma visão do empreendedorismo que a gente tem. É IN. Que é exatamente essa visão que eu estou dizendo aqui. Né? A gente precisa entender o que de fato nos trouxe até aqui, né? Sim. E para onde a gente tem que ir. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, né? Para buscar mesmo esse realinhamento. E o empreender não necessariamente seja desenvolver um negócio. Mas se for desenvolver um negócio, que ele tenha autoralidade. Eu não sou defensora do copia e cola. Eu acho que cada um de nós trazemos tesouros assim que são únicos mesmo. E que só eu tenho. E que só cada um de vocês tem. Cada um que está ali nos assistindo tem. Sim. Então, nós precisamos nos permitir colocar para fora. Sabe? E assim nos posicionar, né, de forma inteira e autoral mesmo. Porque... E é só esse passo, né? Não é fácil assim, não é tão simples, mas quando a gente se posiciona dessa forma, as coisas fluem, né? E a gente começa a ter outro brilho. Então, e isso aí a consequência vem dos negócios, dos lugares que você acaba alcançando, das pessoas que você acaba alcançando. É um resultado natural. Sim, você cria possibilidades para si mesmo. Exato. Sim, né? Então, eu concluindo, não necessariamente seja criar um negócio, mas você empreender na sua vida, né?
Perfeito. Perfeito. É mais uma reflexão. Mais uma reflexão. Hoje eu vou ficar o dia todo assim, ó. Vou assistir de novo esse podcast Pois é. depois. É isso aí, pessoal. A gente já tá batendo o nosso horário, meio-dia já, né? 1 horinha de programa passou rápido, né? Passou rápido. Voou, tá? Voou. Hoje voou. Poliana, muito obrigado pela tua presença. Né, a gente sabe que tu vem pra cá muito pouco, né? Ou que venha com pouco tempo, na verdade, né? Pouco tempo. É jogo rápido. Então a gente agradece a presença tua aqui, dispor desse tempo, né? Obrigada. E foi muito enriquecedor pra gente. Muito obrigado. Né, Felipe? Muito obrigado, Poliano, por deixar minha cabeça assim. O cara vai sentar lá hoje, vai ficar assim, né, cara? Começar por onde agora? Primeira coisa que eu vou fazer é ver meus documentos. Não, isso aí já tá tudo alinhado, já tá tudo certinho. Mas o que ela falou ali deixa o cara meio... Não, é legal. Bora ler livro agora, né? Ler os livros São da as Poliana. Experiências e essas externações das experiências que nos trazem conhecimento, né? Isso mesmo. Agradecer o pessoal do chat também que nos acompanha até agora. Agradecer a produção que trabalhou sensacionalmente hoje, né, cara? Com QR Code na tela e tudo. Arrasaram. É isso aí. Valeu, Sandro. Valeu, obrigado. Sandro. Gente, obrigada, viu? Mais uma vez. Isso aí. Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. E contem comigo sempre. Muito bem, pessoal. Obrigada. Está lá no Instagram, tá? O perfil ali da Poliana. Também ali, quem está na nossa live nesse momento, cara, se inscreve no nosso canal, siga lá a nossa página no Instagram. Ative o sininho. Ativa o isso aí. sininho. Receber as notificações. Toda semana a gente está aqui online, diretamente da TVBC. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, obrigada.